quero saber do tempo, porque se deixar eu falo até amanhã. Eu vou te botar na tela. Ah, então tá. Então vamos lá. Vai me avisando, hein? Bom, gente, é um prazer estar aqui. A Simone fez aí a minha apresentação, né? Faltou só uma coisinha. Professora apaixonada pela educação de surdos. Porque, assim, é a minha paixão, é a minha vida. E há 30 anos que eu trabalho na educação de surdos. E é sempre um prazer poder falar sobre isso e dividir, né, trocar agora nessa nova realidade de palestras online, né, de lives. E assim, a gente vai se reinventando, a gente vai buscando, né? Mas então vamos lá. Não está dando tempo para fazer perguntas, mas vocês coloquem aí as questões, né? E depois, se for possível, eu respondo por e-mail, a gente vai interagindo de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Hoje, o tema que me foi proposto foi alfabetização e letramento de alunos surdos. Então, não tem como a gente pensar em alunos surdos sem pensar na questão visual. Então, é por aí que a gente vai. Vamos lá, pode passar. Então, para falar sobre a surdez, sobre os alunos surdos, primeiro a gente tem que pensar aonde tudo começa, né? Da onde que eles vêm, qual é a realidade dessas crianças. E é primordial a gente pensar sobre a família. Né? Pensar sobre a família, porque é a família que é o primeiro núcleo social dessa criança. Então, não tem como a gente pensar em desenvolvimento emocional, cognitivo, de leitura, de escrita, se a gente não pensar na família. E aí a gente pensa que ninguém se programa para ter um filho surdo, como a professora anterior estava falando, né? A gente nunca está preparado. A gente não está preparado para ter filho surdo, a gente não está preparado para ter filho autista, a gente não está preparado, né? E a chegada da surdez, ela é sempre um impacto para a família. A família passa pelo luto da perda do filho desejado. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, eu aceito meu filho, eu amo meu filho. A família aceita o filho, mas não aceita a surdez de imediato. Isso não é tão fácil. Ainda mais no que se refere à surdez, acontece um bloqueio de comunicação. Cada impedimento é único, né? Mas no caso da surdez, tem a questão da comunicação, tem a questão da língua. E aí os pais se veem impactados por não ter como se comunicar com seu filho. Isso vai causando uma angústia, muitas das vezes causa afastamento, muitas das vezes causa uma busca acelerada por dar jeito naquela audição deficiente, né? E aí a família vai ter que lidar com essas questões. Pode passar. Então, as primeiras orientações que a família recebe a respeito da surdez, elas vêm da área clínica, né? Porque a família desconfia, ou alguém desconfia, a família vai buscar o exame médico, que é o exame que vai diagnosticar, é o exame médico ou audiológico, e aí é a clínica que vai fazer esse exame, e aí ela vai receber essas orientações de caráter clínico, em primeiro lugar. Normalmente, não é sempre, mas a família é orientada a buscar consertar a audição. O que acontece? Como ela é recebida, o exame é feito por um otorrino, né? O que o médico normalmente indica? É possível usar aparelho, implante coclear, seu filho vai poder ouvir alguma coisa, não vai e tal. E raramente são dadas informações sobre língua de sinais, sobre a interação, sobre as possibilidades visuais daquela criança. Por quê? Porque esses profissionais não têm informação a esse respeito. Inclusive, esse é um questionamento que a gente tem feito, né, da necessidade dessas informações na faculdade de medicina. Lá na faculdade de otorrinolaringologia, né, que os médicos eles têm que ter conhecimento sobre língua de sinais, sobre comunicações diferentes, sobre necessidades diferentes, ao invés de só medicar no sentido do clínico, né, na questão de reparar uma audição de maneira clínica. Pode passar. O que acontece?
Muitas vezes, agora com a questão, então, da modernidade, né, da evolução da tecnologia, as cirurgias de implante coclear estão ficando cada vez mais modernas e também os aparelhos vão se tornando cada vez mais potentes, né? Então, existe uma indicação muito grande para a busca da oralização da criança surda. E acaba que a criança surda só vai para a escola, muitas das vezes, mais tarde, quando já passou aquele período riquíssimo de aquisição de linguagem, porque a criança não começa a adquirir linguagem na escola, na idade escolar. Ela começa a adquirir língua e linguagem em casa, com a família, com os vizinhos, com as pessoas da igreja, do clube, de onde ela frequenta. Então, assim, desde o pequenininho, o bebê, ele interage com seus pais, o pai e a mãe conversam, brincam, fazem carinho, né? E a criança surda fica privada dessa interação se ela não tiver uma língua visual. E o que acontece? Eles chegam à escola sem conhecimento de uma primeira língua. Muitas das vezes a criança surda chega na escola, não tem a língua de sinais, não tem a língua portuguesa, não tem língua nenhuma. E aí, o que acontece? A comunicação com essa criança, o desenvolvimento cognitivo, psicológico, afetivo, todo ele vai atrasar, não por causa da surdez, porque não é a surdez que causa isso, é a ausência de língua que vai ocasionar esse atraso, né? Porque se a criança é surda tem acesso a uma língua visual desde o bebê, ela não vai ter atraso no seu desenvolvimento, a não ser que ela tenha algum outro distúrbio, algum outro impedimento, né? Mas se a criança for só surda e tiver acesso à língua de sinais desde bebezinha, ela tem plenas condições de desenvolvimento global perfeito, né? O que acontece é que a criança surda, ela inicia o seu processo de alfabetização sem uma língua para pensar, para processar o pensamento. Os seres humanos, eles pensam por meio de uma língua. É um pensamento elaborado. Somos seres racionais, né? Então, a elaboração desse pensamento, ele acontece por meio de uma língua. E se a criança não tem essa língua, ela entra para a escola impedida desse raciocínio mais refinado, mais elaborado. E aí, como que ela vai se alfabetizar sem ter uma língua que dê suporte ao pensamento? Pode passar. Atualmente, as políticas públicas para a educação de surdos, elas se inserem nas mesmas políticas voltadas para as pessoas com deficiência, né? Para garantir o acesso, a permanência, a acessibilidade, acesso à escola, à educação, tudo que diz respeito aos surdos está inserido na área das pessoas com deficiência. Então, entende-se, dentro da rede regular de ensino, que é o que as políticas públicas indicam hoje, que o aluno surdo deverá ter condições de acesso à escola da esquina do seu bairro. O que eu quero dizer? A criança tem que ter acesso à escola mais próxima da sua casa, né? Isso é um direito da criança e da família. A questão é que nem toda escola da esquina do seu bairro, né, da sua casa, vai ter acessibilidade linguística para receber essa criança surda. Então, muitas das vezes, ela é inserida numa turma bilíngue, né, numa escola que não tem experiência com surdos, mas que deveria ter, porque todos deveriam, né? E a criança é inserida numa turma inclusiva, sem acessibilidade, sem o suporte, sem as estratégias necessárias para que eles se desenvolvam. E aí sim a inclusão se torna um problema. Porque a inclusão é maravilhosa, a proposta da educação inclusiva é perfeita, né? Todos os indivíduos têm direito a acesso à escola próxima da sua casa. Mas como fazer isso, né? Eu sempre falo, como a gente pensar numa educação bilíngue para surdos, numa escola que é monolíngue, numa escola que não conhece a língua de sinais. Essa é uma questão para a gente pensar. Pode passar. Então, o que acontece? Os professores das escolas regulares, eles ainda não viveram experiências com a educação de surdos. Ainda estão vivendo, né? Cada vez mais, os professores estão vivendo essas experiências, mas ainda não sabem o que fazer na maioria das realidades. E aí começa toda uma angústia do professor que recebe o aluno surdo, porque ele não sabe o que fazer. Isso não é vergonha, isso não é incompetência do professor, né? Nós não estamos culpabilizando ninguém.
essa é uma realidade histórica, né? Os professores ainda não têm formação necessária para atuar com alunos surdos, a sua maioria, né? E a criança acaba se sentindo angustiada também, porque não é compreendida, porque não consegue participar de todos os contextos escolares. E aí ela fica copiando as ações dos amiguinhos, e aí tem um coleguinha que ajuda o outro, e aí começam as angústias, tanto da parte do profissional, dos professores, quanto das crianças, dos alunos, e, consequentemente, das famílias. Pode passar. E aí, o poder público cria algumas estratégias para resolver essas questões. Né? E que estratégias são essas? São medidas para tentar atender as necessidades dos alunos surdos. A primeira delas é o AEE, é o atendimento educacional especializado. Né? Por quê? Indica-se que a criança estude numa turma regular, inclusiva, sendo que, na maioria das vezes, as turmas não têm professor bilíngue, o professor não sabe Libras, né? E aí, o que a gente faz? Vamos botar o intérprete. Aí, bota o intérprete lá na sala de aula. Mas o que a gente faz se aquela criança não sabe Libras? Não é o intérprete que tem que ensinar Libras para a criança. E nem vai adiantar ele interpretar nada se ela não conhece Libras. Então, essa é uma questão. Então vamos colocar instrutores, professores de Libras, né? Pode ajudar bastante. A presença de profissionais surdos nas escolas é uma das medidas mais eficazes para o desenvolvimento da criança surda, porque profissionais surdos, eles vão servir de modelo de identidade, de língua, de cultura, e a criança vai poder se basear nesse modelo para adquirir língua, porque língua de sinais, assim como as outras línguas naturais, elas não têm que ser aprendidas. Né? A gente não vai para o cursinho igual um curso de inglês, a gente vai para o curso de inglês para aprender a nossa segunda língua. Mas o português, nós que somos ouvintes, a gente aprende em casa, na família, no convívio. E com as crianças surdas também deveriam ser assim. Elas deveriam aprender língua de sinais em convívio, e não numa sala de aula com aula de Libras, porque essa não é a maneira ideal de se adquirir a primeira língua. Então, o que acontece? As escolas, os sistemas vão tentando dar conta da necessidade do aluno. Professores bilíngues também são importantes, professores de apoio, que cada sistema, cada município, eles chamam de uma forma, né? O professor às vezes é chamado de professor de apoio, às vezes é chamado de professor bilíngue, às vezes é professor intérprete, né? Às vezes é professor cuidador, dependendo da necessidade, enfim. Tem inúmeras denominações. Mas o que a gente tem previsto nas políticas públicas hoje é a presença de professor bilíngue, intérprete de Libras e o AEE. E professores de Libras também. Então, nós temos esses mecanismos para buscar. Mas como efetivar esse mecanismo na escola ainda é muito confuso. Ainda não tem uma regra, uma norma. É necessário que se avalie cada situação, cada aluno, cada escola. E aí, o que se tem feito mais é o AEE, o atendimento educacional especializado. Mas o ideal para alunos surdos é que eles pudessem estar em turmas bilíngues, só de surdos, com um professor bilíngue ensinando em língua de sinais. Né? Esse é o ideal. Mas nem sempre a gente tem o ideal. Como a gente não tem, nem sempre tem o ideal, a gente vai buscando se aproximar do ideal dentro dos recursos que a gente tem na escola. E aí a gente vai lançando mão desses outros recursos. Vamos passar. E aí, eu digo assim, né, estamos diante de um impasse, uma vez que as orientações das políticas públicas são no sentido de garantir uma educação bilíngue. Está lá. A lei garante uma educação bilíngue para alunos surdos, com acesso a conhecimento na rede regular de ensino por meio da Libras. Mas como que isso pode acontecer? Como ser bilíngue em uma escola monolíngue, como eu falei para vocês. Então, não basta que isso esteja na legislação, não basta que isso seja previsto nas políticas públicas. Mas o que de fato está sendo feito para que a criança seja recebida num ambiente bilíngue? Os seus coleguinhas de turma sabem Libras? O seu professor sabe Libras? A moça do portão sabe Libras? A tia da cozinha
pergunta para ele o que ele quer comer em libras, isso ainda não é uma realidade, né? Então, isso é complicado. A política pública, a legislação diz que a educação é bilíngue, tem que ser bilíngue. Mas como promover uma educação bilíngue se a escola ainda não é bilíngue? Então, a gente tem que buscar caminhos para se chegar a essa escola bilíngue. Pode passar. A questão é que a gente ainda percebe uma política linguística muito centrada ainda na língua portuguesa, né? A grande preocupação das escolas, dos professores, ainda está centrada na questão da língua portuguesa. Isso preocupa. Por que o meu aluno não escreve? Por que o meu aluno não lê? O surdo tem dificuldade para escrever. Então, assim, ainda tem uma preocupação muito grande, que não estou dizendo que não seja importante, é importante, né? Os alunos surdos precisam aprender a ler e escrever, sim, né? Porque é a língua oficial do país. A legislação reconhece a língua brasileira de sinais como língua da comunidade surda, mas não como língua oficial do país. Às vezes acontece esse equívoco, né? Então, os documentos e registro ainda são em língua portuguesa escrita, né? E a gente tem, na própria lei, né, está escrito assim, que a lei reconhece a Libras, mas ela impõe a modalidade escrita do português. Então, os surdos ainda precisam, sim, ler e escrever. É esse o objetivo? Sim, mas o objetivo anterior é o desenvolvimento global do surdo. E a gente não vai atingir o objetivo dele escrever a segunda língua se ele não tiver plena aquisição da primeira língua. Ele tem que ter a primeira língua para poder adquirir a segunda. Então, para falarmos em letramento, em alfabetização, antes a gente precisa falar desse ambiente bilíngue e dessas oportunidades linguísticas que os alunos surdos têm na escola. Pode seguir. Então, ainda temos a permanência de um conceito hierárquico do português sobre a Libras, né? Que o português é mais importante. A gente vê isso acontecendo, né? As próprias famílias, quando buscam a oralização das crianças, é uma forma de defesa diante da sociedade, diante dos valores da sociedade. Porque na sociedade as pessoas não usam Libras. E elas querem que seus filhos se comuniquem. Então é natural que as famílias se preocupem com a aquisição da língua portuguesa. E que a escola se preocupe. Claro, temos que nos preocupar, sim. Mas, como eu disse, né, a língua de sinais, ela tem que vir em primeiro lugar. Ela é primordial para o desenvolvimento global e para a aquisição de língua portuguesa. Pode passar. Então, no contexto da organização escolar, ainda é nítida a sobreposição da língua oral em detrimento da língua de sinais. Na inclusão, as aulas não são pensadas para surdos, gente. Vamos pensar aqui. Isso é para a gente refletir, tá? A gente sabe que os professores estão nas salas de aulas fazendo o seu melhor, fazendo o melhor possível, buscando informações de todos os lados. Mas vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho uma turma de 30 alunos e um é surdo, eu sou ouvinte e não domino a língua de sinais, eu vou pensar a minha aula de maneira ouvinte. Eu vou pensar em língua portuguesa. Eu vou desenvolver o cronograma da minha aula, o andamento, a estrutura da minha aula voltada para os ouvintes. E aí a gente entra naquela necessidade de adaptação para os surdos, né? Precisa adaptar. Mas o que seria adaptar uma aula para surdos? Pode passar. Então, os alunos surdos precisam de aulas adaptadas? E aí eu botei aí bem grandão, né? Não. Os alunos surdos, eles precisam de aulas pensadas visualmente para eles. Então, mas a maneira como eu penso uma aula visual é diferente da maneira como eu penso uma aula auditiva. E não é só pela fala, não é só pela língua que eu estou usando, é pela maneira que eu apresento os argumentos, os conteúdos. Por exemplo, para um aluno surdo, eu preciso dar um núcleo, ele pensa por imagem.
E se ele pensa por imagem, eu preciso dar o núcleo da informação para ele formar uma ideia imagética para depois eu falar sobre aquilo, sobre aquele assunto. Então, eu não posso sair dando informação. Eu tenho um caminho a percorrer quando eu vou ensinar para surdo. Porque muitas das vezes os surdos também não têm os conceitos que os ouvintes têm. Porque os ouvintes convivem com conceitos que chegam todos os dias pela televisão, pelos jogos, quando ele anda na rua, né? O aluno ouvinte, ele está andando na rua com a mãe está indo ao mercado, a criança está ouvindo lá alguém gritando, fazendo uma propaganda, vendendo um chip de celular, o outro falando isso, o outro falando aquilo. Eles estão recebendo aquelas informações. Não estão recebendo informação nenhuma. O surdo está lá dando a mão à mãe, olhando, recebendo informações visuais, né? Mas essas informações auditivas não chegam para os surdos. Então, a gente precisa pensar uma aula visual. E a estrutura da aula visual é diferente da estrutura da aula ouvinte. E aí os professores estão diante de um grande desafio. Por isso é que a gente diz que o ideal, né, é um professor bilíngue pensando numa aula para surdos. Esse é o ideal, que nem sempre é o possível. Mas vamos lá, podemos passar. Então, no contexto da organização escolar, esse slide já foi, está repetido. Passa de novo. Passa. Isso. Então, a partir desse contexto, a gente pensa sobre alfabetização e letramento. A gente considera que essas crianças vêm de casa, muitas das vezes, sem língua, sem informação, né? E que precisam de informações visuais para que eles aprendam a ler e escrever. Mas aí vamos pensar no conceito de alfabetização e letramento. Pode passar. Então, a alfabetização é considerado um processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. É um processo de representação de fonemas, que são os sons, em grafemas, que é a escrita, e de grafemas em fonemas. Então, assim, a alfabetização é o mecanismo de entender o som e reproduzir na escrita, certo? Isso de uma forma geral, considerando os alunos ouvintes. E o letramento é considerado estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita e suas práticas sociais. Então, o letramento está relacionado ao uso da escrita em práticas sociais, ao uso significativo. Não basta aprender a escrever, não basta saber ler. É preciso compreender, é preciso que tenha significado e é preciso usar em contextos sociais para ser considerado letramento. Pode passar. Esses conceitos anteriores que eu dei, eles são defendidos por Magda Soares, tá? E a gente também tem, né, o nosso querido, grande Paulo Freire, que considera a alfabetização como um processo amplo, né? Para Paulo Freire, a alfabetização já caminha junto essas duas coisas, né? Inclui tanto a decodificação do código da escrita, como também o uso em práticas sociais, né? Então, essa questão de separar o conceito de alfabetização e letramento, isso diz respeito a alguns autores, né? No que se refere a Paulo Freire, que também é um autor que pensa e fez e tanto contribuiu para a alfabetização do nosso país, o Paulo Freire já traz uma ideia de alfabetização em que inclui esse conceito, tanto de leitura escrita, de decodificação, quanto de uso social da escrita. Pode passar. E aí a gente vai pensar no caso do aluno surdo. Que lógica visual é essa? Então, como é que fica esse aprendizado de leitura e escrita para os alunos surdos? O surdo aprende a ler e escrever por imagem. Então, portanto, vamos dar um exemplo aqui, a palavra pato, ela não é compreendida a partir dos sons. O ouvinte, ele vai aprender a prestar atenção no som da palavra. Pá, pá, ó, pá, 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 pá. Aí vai relacionar aquela palavra, né?
to. Aí vamos pensar nas sílabas. Pá, pé, pi, pó, pu. E aí ele vai ouvir, repetir, a professora pede para repetir, e ele vai identificar essas sílabas em outras palavras da audição. E assim ele vai reproduzindo, fazendo essa relação, né, do que ele escuta com o que ele escreve. E o surdo? Para o surdo, quando a gente faz o sinal de pato, isso é uma imagem. Sinal de pato. Assim, pato, né? É uma imagem. O desenho do pato é uma imagem. E a palavra pato também é uma imagem. A palavra pato para o surdo é uma imagem inteira. Ele não aprende por pedacinhos, ele aprende a imagem. É claro que ele vai aprender os elementos constitutivos daquela imagem. E aí tem as letras que constituem aquela imagem. Mas a palavra para o surdo é uma imagem. Então vamos passar. Então, as práticas de leitura e escrita têm que envolver uma proposta visual. A gente tem que estimular o surdo a ler e escrever de maneira visual. Isso não é simples, né? Mas também não é impossível. E não quer dizer que seja uma limitação do surdo, de maneira nenhuma. A limitação é nossa de encontrar o caminho certo para ensinar o surdo. Pode passar. A língua a ser usada, a comunicação, os recursos, as estratégias têm que ser visuais. A presença de profissionais surdos, como eu falei antes, é imprescindível. É de grande importância para que as instituições desenvolvam experiências com a identidade e a cultura surda. A presença do profissional surdo ela é de extrema importância, não só para os alunos surdos, como para os ouvintes. Né? Visualizarem, conviverem com adultos surdos, porque, assim, eu tenho experiência, né, com criança, que eu já dei aula desde pequenininho, até agora na faculdade, né? E eu me lembro uma época que eu perguntei para os meus alunos, estava trabalhando sobre profissões, né? E aí a gente perguntou para as crianças, o que você vai ser quando crescer e tal, cada um. Aí um aluno meu virou e falou assim, quando eu crescer, eu vou ser ouvinte. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou, porque todo adulto é ouvinte. Aí eu falei, caramba, olha só, aquela criança não tinha contato nenhum com nenhum surdo adulto. Então, para eu sou surdo, mas quando eu crescer eu vou virar adulto. Não existem adultos surdos, porque ele não conhecia. Então, é um exemplo da necessidade que a gente tem de provocar esse convívio das crianças. Até porque temos surdos adultos que são advogados, surdos pedagogos, surdos nas diversas profissões. Então, os alunos eles têm que ver essas possibilidades. Né? Por que as profissões todos são ouvintes e não tem surdo? Então, quando eu crescer, se eu vou ser surdo adulto, então eu vou ser o quê? Né? Então, é necessário que as crianças convivam com surdos adultos. Pode passar. E aí eu trago para vocês um trechinho da tese da Ana Regina Campelo, que ela fala sobre essa questão da visualidade. Né? E eu acho essa citação dela muito bacana. Ela diz assim, na vida cotidiana, os surdos adquirem e operam gradativamente os signos visuais como alguma coisa muito íntima, despertando a sua consciência interna, já no momento do nascimento e do desenvolvimento da linguagem, como uma vara mágica ao tocar na sua cabeça. Eu achei essa analogia, essa metáfora da vara mágica, eu achei incrível, porque assim, é isso que acontece com a criança ouvinte. É como mágica, né? Quando ela é exposta à língua oral. Da mesma forma acontece com as crianças surdas. É como uma mágica, mas só vai acontecer se for de forma visual. Sabe, eu tenho um exemplo, eu tenho muitos amigos surdos, um casal de amigos surdos, que teve filhas surdas, né? E aí eu encontrei uma vez com eles no supermercado, e a filhinha deles estava com 6 meses, gente. 6 meses, uma criança surda, filha de pais surdos, né? E a família surda. Então, uma criança que nasceu, né, no mundo visual, que todos se comunicam com ela por
por estímulos visuais. Então, uma criança que tem uma atenção visual diferente, que tem uma percepção da realidade diferente, né? Porque é estimulada desde bebê. E aí eu encontrei com ela, né? E ela estava no colo da mãe, a mãe falou, amiga da mamãe, olha, 6 meses. Aí a amiga da mamãe, ela olhou para mim, riu, eu brinquei com ela e tal. Aí eu virei para ela e perguntei assim, cadê o papai? Cadê o papai? Ela procurou, aí apontou o pai. Aí eu falei, ué, e a mamãe? Cadê a mamãe? Aí ela riu, aí apontou para a mãe, né? Para a mãe dela. Então, quer dizer, uma criança de 6 meses, ela já estava me respondendo em língua de sinais. Porque é isso que acontece com os ouvintes. A criança pequenininha, ouvinte, bebê, a gente já pergunta, quantos aninhos você tem, a criança? Faz um dedinho, né? Cadê mamãe? Cadê papai? Namora de tia. A criança pisca o olhinho, não é isso? A criança vai sendo estimulada. Quantos aninhos? Qual o seu nome? Né? E a criança surda? A criança surda que é de família ouvinte não recebe esses estímulos. Então a mágica não acontece, né? Só vai acontecer a hora que ela for exposta à língua de sinais. E isso faz uma grande diferença na escrita, no desenvolvimento da leitura e da escrita. Porque precisa ser uma leitura e escrita consciente, significativa. Pode passar. Continuando a fala da Campelo, né? A experiência da visualidade produz subjetividade. Olha que interessante isso. A experiência da visualidade produz subjetividades marcadas pela presença da imagem e pelos diversos discursos visoespaciais, provocando novas formas de ação no nosso aparato sensorial. Vamos pensar o que é isso, né? Porque não é simples. A experiência da visualidade, quer dizer, o fato da criança ser exposta, ter contato com o mundo de forma visual, produz subjetividade. Que durante muitos anos eu escutei dizer que o surdo não compreendia subjetividade, que a gente tinha que trabalhar com concreto, só concreto. Não quer dizer que trabalhar com concreto não seja bom, mas também não quer dizer que o surdo só compreenda o que é concreto. Ele é capaz de compreender subjetividades, sim. Então, produz subjetividades marcadas pela presença da imagem e pelos diversos discursos visoespaciais, provocando novas formas de ação no aparato sensorial. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que a criança é exposta, né, aos estímulos visuais, esses estímulos vão trazendo conceitos que vão produzindo novos conceitos, inclusive subjetivos, né? E isso vai trazendo novas informações para o aparato sensorial. Que acontece de forma diferente do ouvinte. Porque o ouvinte, ele também recebe estímulos visuais. Né? O ouvinte que enxerga, ele também vai receber estímulos visuais. Mas o ouvinte, ele não está ausente do som. O ouvinte, ele recebe o som e a imagem ao mesmo tempo. Né? E já o surdo, não. Ele recebe só a imagem. O pensamento dele se constitui por imagem. Então, vamos continuar. Uma vez que a imagem não é mais somente uma forma de ilustrar um discurso oral. Outra informação importante. A imagem não é ilustração para o surdo. A imagem é informação. É aí que está a diferença. Quando a gente faz um mural para criança surda, a gente não coloca uma imagem para ficar bonita. A gente coloca uma imagem para conduzir o pensamento daquela criança a formar um conceito. Essa é a diferença. O que captamos sensorialmente, aí a Campelo, que é surda, falando, né? O que captamos sensorialmente pelos olhos é apenas uma pista que é enviada aos sistemas neuronais e, posteriormente, esses dados, através de operações mais complexas, informam o nosso cérebro, produzindo sentido naquilo que estamos vendo. E aí eu trouxe uma imagem, né, que foi eu que fiz, assim, eu que montei essa imagem para dar uma ideia. Porque eu, quando eu dou aula para surdos na faculdade, né, tudo eu tento botar uma imagem. E aí a gente tem um menino pensando na imagem de uma casa. O que eu quis dizer com isso? Ele pensou numa casa.
Cada um de nós tem uma imagem de casa, tem um conceito de casa. A casa pode trazer diversas lembranças, né? Quando a pessoa fala casa, uns vão pensar em família, outros vão pensar na obra, outros vão pensar num lugar confortável, e outros não vão pensar num lugar ruim. Cada um vai pensar na casa dependendo da sua experiência pessoal. E aí, no caso, esse menino aqui, ele está pensando em casa, que remeteu ele a um sentimento bom, e aí está representado pelo coração. Isso aí foi uma representação minha, tá? Que lembrou de uma menina, que lembrou de um beijo. Eu quis colocar isso para dizer que, quando o surdo pensa, ele pensa numa imagem. Essa imagem remete a outra imagem, que remete a outra, que remete a outra. Sempre por imagem. Tá? Pode passar. Então, considerando que tudo é imagem, a gente tem que pensar no entorno social do surdo. Como que estamos disponibilizando as imagens para os surdos? Se eu quero que ele leia e escreva, eu vou ter que disponibilizar imagens em formas de palavras, em formas de leitura escrita, organizadas, de maneira que ele adquira os conceitos e também a estrutura da língua portuguesa. Então, as crianças adquirem o domínio de língua escrita somente se encontram em um entorno de leitura. Isso a gente sabe, né? Isso tanto para o surdo quanto para o ouvinte. Quanto mais ele for exposto ao entorno, a experiências com leitura escrita, mais ele vai. Assim como somente adquirir o domínio da língua primeira se encontram em entorno linguístico. Então, a criança surda também só vai adquirir língua de sinais se ela estiver em convívio. Pode passar. Assim como as línguas de sinais, a língua escrita é parte da linguagem, e como tal, o uso desta língua não é fruto de uma decisão individual, e sim é o resultado de uma determinação social. Então, daí a necessidade dos surdos terem acesso à leitura e escrita, né? Não simplesmente para decodificar que o P com A faz pá e o T com O faz tó, mas para que eles possam usar a leitura e a escrita. E aí vem a questão dos textos, da importância dos diferentes gêneros textuais, né, do uso da escrita nos diferentes contextos. Aqui o cheque está antigo, porque hoje em dia já nem se usa mais cheque, né? Mas a gente tem a bula de remédio, a gente tem as fichas de um consultório que a gente tem que preencher, né, uma ficha escolar da escola, da secretaria, os encartes do supermercado, tudo isso faz parte do nosso entorno social, e é daí que tem que partir a conscientização do surdo da função da leitura e da escrita. Porque tem que fazer, porque a gente só aprende quando a gente vê sentido naquilo. Né? Para que eu vou aprender a ler e escrever? Eu vou aprender a ler e escrever porque isso tem uma função social, porque vai me ser útil, porque vai ser necessário, porque vai ser agradável. Né? A gente tem a literatura, a gente tem as histórias, então o surdo tem que tem que ser exposto a todo esse universo que não vai ser exposto naturalmente na família que não domina a língua de sinais. Pode passar. Então, o letramento visual, ele se refere às práticas de leitura e escrita mediadas por conhecimentos acessados visualmente. O processo de compreensão de imagens, assim como o seu uso em contextos sociais, vai depender do estímulo que esses alunos vão receber, né? E como que eles vão ser estimulados a prestar atenção nos detalhes constituintes de uma imagem. Pode parecer bobagem, mas uma imagem, a gente levar um aluno surdo a olhar para aquela imagem e entender os elementos. Se eu estou com uma imagem no campo, como é que está o tempo naquela imagem? Tem sol? Não tem? E a árvore? É alta? É baixa? Tem alguma coisa atrás da árvore? Não tem? Como é que é o chão? O chão tem grama? O chão tem terra? Você levar os alunos a prestarem atenção nos detalhes da imagem vão levar esses alunos a desenvolver habilidades para que eles consigam prestar atenção nos detalhes da escrita.
Uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa desenvolver a memória visual das crianças surdas. E como que eu posso fazer isso? São coisas muito pequenas que muitas das vezes a gente não observa, são coisas elementares. Por exemplo, a memória, primeiro a gente desenvolve a memória a curto prazo, depois a longo prazo. O movimento visual que a gente trabalha na criança surda também é muito importante. Esse movimento de olhar para verticalmente e olhar para o plano horizontal é a habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, para a criança, qualquer criança, surda ou ouvinte, é muito mais rápido e imediato copiar de um plano horizontal para outro plano horizontal, por exemplo, 2 papéis. Ela olha aqui e escreve aqui, o tempo de memória que ela precisa é muito menor do que quando ela tem que olhar para o quadro, guardar aquela imagem e reproduzir no plano horizontal. Isso é um processo perfeitamente possível, que parece simples, mas tem que ser estimulado. E na criança surda, ainda mais, porque a memorização visual vai fazer parte do resto da vida dela para a leitura escrita. Então, primeiro triângulo, horizontal para horizontal, depois vertical para horizontal. Ah, mas ele vai copiar sempre? Não, claro que não. Mas o aluno surdo precisa copiar no começo. É claro que ele vai copiar de forma consciente. Ele tem que saber o que ele está copiando. É copiar sem saber o que está escrevendo. Mas copiar sim. Porque no que ele copia, ele está guardando aquela imagem e reproduzindo. Eu costumo dizer assim, faz um mural, um cartaz, bota lá na parede. Se ele quiser escrever, manda ele procurar lá, vai lá no cartaz. Aí ele tem que levantar, andar até a parede lá, olhar o que está escrito, guardar na cabecinha dele e voltar para escrever. No começo, ele vai guardar uma letra, 2. Aí vai escrever. Aí vai ter que voltar de novo lá no mural. Aí vai guardar mais 2 letrinhas. Aí vai voltar. Conforme ele vai ficando com preguiça de levantar, sentar e levantar, ele vai começar a guardar mais letras. É mais prático, entendeu? Ele é inteligente. Então, ele vai assimilar um número maior de letras, vai tentar, vai fazer esse esforço para depois escrever. E aí, depois que ele já está fazendo isso com maior facilidade, o que a gente faz? Vai lá e tapa o cartaz. Tapa o cartaz, mas não proíbe ele de olhar. Falar, você quer olhar? Vai lá. Aí ele vai ter que ir lá, destampar aquilo, né? Porque às vezes só olhando para a parede ele consegue captar. Mas se tiver tampado, ele vai ter que levantar. Aí ele vai lá, olha, guarda. Isso leva mais tempo até chegar no papel e escrever. Isso é só um estímulo para a memória, porque o surdo vai escrever por memorização de imagem. E quando eu falo memorização de imagem, eu não estou falando em decoreba, em decorar sem sentido. Eu estou falando em viver experiências diversas vezes com aquela imagem para que ele possa reproduzi-la de maneira autônoma, né, com autonomia. Então, a alfabetização de surdos vai depender de como e de qual a intensidade ele vai ser exposto a uma escrita significativa. Eu costumo dizer para os professores, né, para os meus alunos da faculdade, que os alunos têm que escrever 30 vezes uma palavra para conseguir escrever. Falar, nossa, isso tudo? Porque a professora vai lá, vai trabalhar meios de transporte. Aí escreve um dia lá, carro, caminhão, avião, bicicleta, e já quer que na semana seguinte o aluno esteja escrevendo no dia seguinte. Não vai escrever, porque ele não tem o recurso da relação do som com a escrita. Ele tem que memorizar a palavra. Ah, mas aí eu vou botar ele para copiar 30 vezes a palavra caminhão? Claro que não. Eu vou fazer ele pintar o caminhão, vou fazer ele recortar, vou fazer ele ligar, riscar, circular, contar historinha. Vou provocar situações que sejam agradáveis, interessantes, legais, para ele conviver com aquela palavrinha. Isso é fácil? Não, dá um trabalho. O professor de surdo tem que fazer 1000 exercíciozinhos, 1000 palavrinhas, 1000 coisas. Então, normalmente, a gente já tem lá aquela pilha, né? Eu tinha uma pasta de cada assunto para poder lançar mão daqueles exercícios, daquelas atividades sempre que precisava, porque o surdo precisa. Eu garanto a vocês que se o surdo escrever uma palavrinha 2, 3 vezes, ele não sabe escrever aquela palavra. Ele pode saber copiar, mas escrever não.
né? E não é só isso que conta também. É ele saber usar aquele vocabulário em situações significativas. Para que serve aquela palavrinha que eu estou aprendendo, né? Eu não adianta eu ensinar o surdo a escrever uma palavra que ele não vai usar. Eu preciso partir sempre de situações significativas, né? E as aulas têm que ser visuais. Agora, existe toda uma maneira, né? Um passo a passo de se alfabetizar uma criança surda, de promover a leitura escrita, mas isso a gente não consegue dar conta de uma palestra, né, gente? A gente não consegue, nem que eu gostaria. Mas a gente tem um passo a passo, não é simples, tá? Mas também não é impossível. Pode passar. Apesar da potencialidade que os alunos têm para o aprendizado visual, não podemos dizer que esse aprendizado aconteça de maneira espontânea. O que quer dizer isso? Não é porque ele é surdo que ele já nasce com superpoderes visuais. É isso que eu estou querendo dizer. O conhecimento do visual, a maneira como o surdo utiliza a visão, tem que ser estimulada pelo professor. E aí que entra a pedagogia visual, a pedagogia bilíngue, que é a maneira como se deve educar uma criança surda. Então, o conhecimento de uma pedagogia capaz de sistematizar o conhecimento de maneira visual é necessário para o ensino de alunos surdos. A qualidade e a quantidade de recursos visuais também devem ser consideradas, como eu falei antes. Né? Eu falei da qualidade, eu falei da quantidade, mas, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de informação também. Por exemplo, quando a gente está dando uma aula para ouvintes e tem muito barulho do lado de fora, aquilo não atrapalha as crianças, ouvintes? O estímulo em excesso atrapalha. Então, o estímulo visual em excesso também atrapalha. Então, eles têm que ter muito estímulo, mas um estímulo organizado, estruturado. Eu não posso, entendeu? Encher o meu aluno de informações todas ao mesmo tempo de maneira desorganizada. Porque eu vou cansar o meu aluno visualmente e ele não vai prestar atenção em nada. Pode passar. Então, para isso, gente, existe a necessidade de políticas linguísticas, né, que deem conta dessas coisas. E quando eu falo de política linguística, eu estou falando de quê? Eu estou falando de dar conta, de promover uma educação bilíngue, uma escola bilíngue, né? E aí eu escrevi necessidade de políticas, práticas linguísticas pensadas em respeito à diversidade e que proporcionem conforto linguístico e a que tem direito os surdos brasileiros. Então, essa é outra palavra muito importante, conforto linguístico. Vamos parar aqui para pensar, quem é que aprende se estiver desconfortável? Ninguém aprende desconfortável. Se você vai para um curso, para faculdade, para qualquer lugar, com um sapato que está apertando, está incomodando, o pé está com bolha, está horrível, você consegue aprender? Não, porque isso está incomodado, porque não está legal, né? Então, o que acontece? O surdo, se ele não tem conforto linguístico, ele não vai aprender. Por quê? Porque incomoda, porque é ruim. E quando o surdo chega na escola, não é confortável, porque ele não entende o que está acontecendo, ele não entende porque as pessoas estão rindo, ele não entende por que estão reclamando, ele não entende por que está todo mundo correndo para uma sala, por que está todo mundo indo para outro lugar, ele não sabe. Isso é desconfortável, gente, isso é incômodo, ninguém aprende assim, né? Então a gente precisa promover conforto linguístico, aquele lugar em que o aluno se sinta confortável. O conforto traz acolhimento, e aí a pessoa relaxa e aprende. Isso é tão simples, né? Mas não é. É simples, mas não é. E aí eu botei a cara desse bebezinho aí, que eu acho muito linda essa carinha dele de sapeca, né? E no pensamento do bebezinho, da imagem, tem ele pensando na mãe por imagem. Porque quando ele pensa na mãe, a mãe é uma imagem. E quando ele pensa na referência que ele faz à mãe, ele pensa em sinais, porque ele é surdo. Então é aí que está o conforto que a escola deveria proporcionar ao aluno surdo. Pode passar. E antes de eu concluir, né, quando eu ainda falando do conforto, eu quero deixar muito claro, gente, que uma coisa é o ideal e a outra é o possível. Então, a gente não pode se imobilizar pelo que a gente não tem.
Ah, eu não tenho o ideal. Ah, ou culpar um ou culpar o outro. Não, a gente está no processo. Eu, quando comecei a trabalhar com surdo, eu não sabia nenhum sinal. Não sabia nada. E fui aprendendo, eles aqui iam me ensinando, eu fui convivendo com a comunidade surda. Eu nunca fiz um curso de Libras na minha vida. Hoje eu sou intérprete, sou professora de Libras e tudo, mas aprendi convivendo. Mas eu aprendi isso da noite para o dia? Não. Sabe, eu aprendi com as diversas oportunidades que eu tive na vida. E isso vai acontecer com cada um que tiver necessidade de trabalhar com surdos, ou o desejo, né? Nem sempre a gente pode se limitar ao desejo, né? Às vezes eu não tenho desejo, mas o aluno está ali, o aluno é aluno. Eu não escolho aluno, né? Se é surdo, se é cego, se é autista, eu não escolho. Então, se vem a necessidade, a gente busca. Ah, mas eu não sei Libras. Ah, mas eu não sei uma metodologia. Não tem problema. A gente aprende. A gente tem que acreditar no nosso potencial de aprender e do dele. Eu vou acreditar que eu sou capaz de ensinar o aluno. Como é que eu vou acreditar que é capaz de aprender? Eu posso não saber nada, mas eu vou buscar, né? E a escola pode não ter recursos. Aí eu vou me conformar? Ah, a escola não tem, eu vou fazer o que eu posso. Claro que não. Eu vou buscar as leis, eu vou conversar com a família para ela buscar o que for melhor, eu vou falar com a diretora, para a diretora falar com a coordenação de educação especial, sei lá, né? Vamos buscar, mas a gente não pode se mobilizar. Ah, eu não sei Libras, então não vou me comunicar com aquele aluno. Eu já vi casos das crianças, já. A Simone está comigo, ela sabe disso, né? As crianças surdas chegam na escola, a professora não chegou. A professora que sabe falar com os surdos, a professora que sabe entender aquelas crianças lá, não chegou. Aí o que acontece? A coordenação, a inspetora, sei lá quem, que tem que lidar com aquelas crianças, nem se aproxima das crianças, muitas das vezes. Não se aproxima. Então vai chamar lá o professor da sala de recursos para saber. Ah, não, porque eu não sei lidar com eles. Mas, gente, são crianças. Sabe? Embora exista a barreira da comunicação, da Libras, existe, mas a gente pode se aproximar dos alunos, sabe? A gente pode, eles podem ser distribuídos, bota ele em outra turma, vamos viver a experiência, sabe? Então, na maioria das vezes, a ausência da língua, ela imobiliza a gente, traz um medo, né, da gente não saber o que fazer. Então, que a gente busque o ideal, né? Que o ideal são turmas bilíngues, turmas só de surdos, professor bilíngue, profissional adulto surdo dentro da escola, professor de Libras, convive em Libras. Ah, e muito importante, uma luta que a gente tem enfrentado é pela implementação do currículo de Libras nas escolas regulares para todos os alunos, para os ouvintes. Porque se a gente implementar um currículo, os alunos não têm aula de inglês, às vezes de francês, na escola não é obrigatório, não faz parte do currículo obrigatório. Por que Libras não faz parte do currículo obrigatório? Então, a nossa luta é para que a educação básica, desde as séries iniciais, seja inserido no currículo deles a disciplina de Libras, porque aí sim nós vamos estar formando uma sociedade bilíngue, uma escola bilíngue. Se todo aluno passar pelo primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano com aula de Libras, eles vão se comunicar com os seus coleguinhas surdos. E quando esses alunos se tornarem advogados, médicos, bombeiro, eletricista, ele vai saber o mínimo de Libras, ele vai ter uma noção para se comunicar com uma pessoa. E aí sim a gente vai estar promovendo uma educação bilíngue numa escola que tem chance de ser bilíngue. Então não é impossível, tá? Mas a gente tem que lutar, a gente tem que implementar, e assim, a história não acontece de um dia para o outro, né? Se a gente estudar aí a história da educação especial, a história da educação de surdos, a gente sabe que o tempo é grande, né? Mas a gente pode buscar as conquistas e a gente pode fazer. Você pode fazer pelo seu aluno. Alguma coisa a gente sempre pode fazer. Então, para fechar, eu vou ler aqui uma fala da Ronice Quadros, da Magali Smith, que diz assim: o ensino da língua de sinais é um processo de reflexão sobre a própria língua, que sustenta a passagem do processo de leitura e escrita elementar para um processo mais consciente. Esse processo dará sustentação para o ensino da língua portuguesa, que pode estar acontecendo paralelamente. Quando a criança lida de forma mais consciente com a escrita, ela passa a ter poder sobre ela. Olha que importante isso, ter poder sobre a escrita.
né? Desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o processo. É isso que a gente quer. A gente não quer que eles reproduzam a escrita, mas que possam pensar criticamente sobre ela. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo, bem como refletir sobre o processo do outro. É esse o objetivo que nós temos com os nossos alunos surdos, com todos os alunos, mas aqui no caso, com os nossos alunos, que eles possam ter as mesmas oportunidades que todos os outros. É isso, gente. Pode passar, não sei se tem mais alguma coisa aí, mas eu acho que acabou. Pronto, obrigada. E aí tá o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer contato, é só mandar e-mail. Olha que eu posso demorar um pouquinho, mas aí insiste, Rosana, tá? tem... Pode falar. Tem umas perguntinhas aqui, todo mundo, assim, dando parabéns, palminhas, etc, né? Eu vou responder umas perguntinhas aqui que tem a ver com a ver com o município. Tem muita gente perguntando sobre o curso de Libras. O curso de Libras é gratuito na prefeitura. A gente normalmente abre inscrição em janeiro, fevereiro, para começar em março. Às vezes a gente começa até em fevereiro, depende do carnaval, essas coisas. Aí a gente faz semestral, né? Então vai até o meio. No meio, de novo, abre para o primeiro nível e a turma que foi para o segundo. Aí vai assim até o quarto nível. Esse ano a gente teve também o curso de conversação, para quem já terminou, e para não esquecer, vamos relembrar. Aí elas estão fazendo curso também. E temos curso do atendimento educacional especializado, curso de deficiência intelectual. A gente já teve curso de deficiência visual, Braille, Soroban, mas não sei como que vai ser daqui para frente, porque o nosso professor que ensinava o Braille Soroban faleceu, já tem um tempinho. Temos o professor surdo dando aula de Libras, que é o Tarcísio. Mas, assim, já temos um projeto aprovado na Câmara de ter Libras como disciplina nas escolas, a gente vai tentar começar pelo COPIC, que é a escola onde a gente está concentrando as crianças surdas do município. Não temos muitos surdos no município pequenos, a gente tem os surdos maiores, adultos, que já passaram pelo período de escolaridade, estão trabalhando, a maioria, graças a Deus. Mas vamos lá, pergunta para você. Olha só, antes da pergunta, deixa eu fazer a propaganda do livro da minha amiga Esmeralda. Isso. Ela faria uma palestra, acabou tendo problemas e não pôde, né? Mas, assim, que os conhecimentos dela são fantásticos, muito importantes, e quem quiser... É porque até eu falei sobre a importância da família, né? Dessa participação da família no desenvolvimento da criança, e aí eu estou só aqui mostrando o livro dela, que é um livro... Quer dizer, aqui ela tem um capítulo, né? Esse livro é sobre língua de sinais e família surda, é um tema, assim, muito importante, e esse aqui é o livro da Esmeralda, que traz esclarecimentos. A criança é surda, a família quer saber. Então, traz diversos esclarecimentos sobre a questão familiar e a questão do surdo. Se alguém quiser, é só mandar um e-mail, né, para ir para o curso, né, o Simone. E aí ela disponibiliza o livro, tá? Aqui embaixo. Isso. Aí a gente encaminha para ela para ver a quantidade que tem, os valores, né? Isso. Tá, e aí, vamos às perguntas, senão eu esqueci do livro. Vamos às perguntas. Tem algumas falas aqui. A Fernanda Cruzoé, que seria uma das nossas intérpretes hoje, mas teve problema com a internet dela. Ela é a professora de sala de recurso da turma bilíngue, né? E ela botou aqui que é por isso que, além de ter professor surdo, levamos os alunos surdos nas empresas, lojas, onde os alunos de Rio Bonito estão, para que eles possam ter essa referência. Então, aquilo que a gente fazia de catar os nossos alunos e levar nos lugares, né? Depois você fala. Gente elogiando. Se o surdo não entendesse subjetividade, não seriam amorosos nunca, e nunca se relacionariam, né? Peraí, que aí você vai responder de uma vez. É muita pergunta, mas as crianças surdas que não têm esse aí é uma fala de uma professora. As crianças surdas que não têm esse convívio, né, com surdos adultos, perdem muito. E às vezes eles chegam na escola precisando primeiro aprender a falar, né, para depois ele conhecer o nome das coisas, que seriam as palavras.
Vânia Lúcia, que falou assim, eu vou rever Rosana, apaixonada. Ela falou assim, maravilhosa. Tem muito amor em tudo que faz, além de ser uma profissional incrível. Tem uma pergunta aqui que é o que é imagética? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Rosana tem. André Viel está te dando parabéns pelas suas falas acadêmicas, que são maravilhosas. E a Margarete Diniz fez uma pergunta aqui. Deve ser muito difícil também alfabetizar crianças autistas surdos. Qual o método? Tá bom. Então, vamos lá. Sobre a questão do modelo de identidade, é essencial, gente, é essencial. Então, esse trabalho que vocês fazem de levar as crianças nas empresas, nas lojas onde tem surdos, onde tem essa diversidade de modelos de identidade, isso é fantástico. Isso é muito necessário, né? Porque só dentro de casa, da família, ele não vai ter acesso, né? Então, é muito importante. Até porque eles precisam saber que eles podem fazer escolhas, né? Porque se o surdo só conhece também o professor surdo que está na escola, ele também vai achar que ele vai crescer e só pode ser professor. Mas não, né? Ele pode ser muitas outras coisas, né? Então, isso é muito importante. A questão da subjetividade... Deixa eu atrapalhar rapidinho aqui. A Fernanda Cruzoé mesmo está perguntando se já existe um currículo para educação bilíngue. Deixa ele botar aí na tela para você ver. Currículo novo na educação de surdos. Aqui temos o espaço bilíngue na escola regular, mas queremos melhorar. Tá, vou responder. Anotei aqui, estou anotando. Vai na ordem. A questão da subjetividade é isso, né? Todo indivíduo, o ser humano que tem uma língua, ele pode ter subjetividade. As crianças surdas, mesmo quando não adquirem língua, eles podem ter afetividade. Afetividade é diferente de subjetividade, né? Afetividade tem a ver com carinho, né? Porque muitas vezes a família pode dar muito carinho para a criança. A família pode ser carinhosa, amorosa, né? Fazer de tudo para agradar aquela criança. Mas será que, se ela sem língua, ela vai conseguir entender o que é saudade, que é a ausência de uma pessoa da família que se foi, ou que está morando em outro país e que ela não vai ver, né? Ela vai ter conceitos de inveja, coisas muito complexas que necessitam de uma língua para você fazer aquelas relações visuais, né, que a Ana Regina Campeu fala, que é um conceito que remete a outro, para você formar um conceito sobre aquilo. Então, a subjetividade, ela depende de uma língua, ela depende dessa possibilidade dessas relações neuronais acontecerem. Então, a língua é fundamental, né? E os surdos são amorosos, são os amores, como todas as outras crianças. Eles precisam ser estimulados, orientados, né? O que é imagética? Imagética tem a ver com a imagem, por exemplo, recursos imagéticos, recursos que utilizam imagem. Né? É uma aula imagética, uma aula que tem como principal recurso condutor a imagem. Né? E é uma imagem, como eu falei, uma imagem que não é enfeite, é uma imagem constitutiva do desenvolvimento do pensamento. Tá? Então, para isso ficar mais claro na prática, se eu for fazer, por exemplo, um mural, vamos dizer, da Páscoa, dos meus alunos, aí pode ter o viés religioso, como pode ter o viés do coelhinho, não tem problema. O surdo também pode ter coelhinho, porque quando eu comecei a trabalhar com surdo, diziam que eu não podia ter coelhinho, porque o coelho não bota ovo e a criança não ia entender. Claro que vai entender. Se a gente tiver uma língua para explicar para ele que o coelho não bota ovo, ele vai entender. Mas que o ovo é símbolo da vida, ele vai entender. Mas para isso eu preciso de uma língua. Porque, de fato, se eu puser um mural com coelho, com ovo, a criança vai achar que o ovo é do coelho, assim como o ovo é da galinha. Né? Então, a imagem, ela é informação. Eu posso botar o ovo e o coelho
coelho, mas eu tenho que conduzir o pensamento só do ovo e o coelho. A não ser que eu tenha também trabalhado. Por exemplo, às vezes eu trabalhei livro, eu contei história, eu conversei, eu falei, e ele tem a língua de sinais, aí eu vou lá e boto a imagem do coelho, do ovo, não tem problema, tá? Mas a aula imagética, a imagem serve muito mais para conceituar do que para enfeitar. É diferente de quando eu boto lá no mural florzinha, borboletinha, né? Aí eu estou enfeitando. Quando eu estou informando, é diferente, tá? O autista surdo. Não é fácil alfabetizar o autista surdo. Algumas vezes eles não vão se alfabetizar. Assim como também temos alunos autistas que não vão se alfabetizar e alunos que podem se alfabetizar, né? Se existe um método específico para autista surdo, eu não conheço, né? O que a gente tem que fazer? A gente até, lá no mestrado da UF, né, a gente tem muitas pesquisas sobre isso. O que a gente busca fazer é juntar as necessidades, quais são as necessidades educacionais do surdo, né? Língua, cultura, identidade. Trabalhar isso. Quais são as necessidades do autista? Tem que ter estabelecimento de rotina, né? Evitar hiperestímulos, etc, etc. Então, a gente vai somando essas necessidades e vai adequando, porque cada aluno é único. E mesmo que a gente tivesse um método específico para alfabetizar o autista, ainda assim não conseguiríamos alfabetizar todos, porque cada um é um. Cada autista vai ter as suas características. Então, a gente vai ter que entender e buscar atender às necessidades de cada um. Mas, em linhas gerais, em termos de metodologia, a gente pode seguir uma metodologia visual para o autista, assim como seguimos para o surdo. Porque o autismo também tem uma resposta boa à questão visual, o estímulo visual. Então, todo estímulo, toda condução do ensino tem que ser visual. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho um aluno autista, eu posso alfabetizar esse aluno pela mesma estruturação de língua do ouvinte, do surdo, tá? Ele é surdo-autista, mas ele pode seguir a mesma estruturação do surdo, que é só surdo. Além disso, eu vou ter que atender às necessidades do autismo. É isso. E aí, a última pergunta é se existe um currículo bilíngue. Olha só, ainda não existe, mas depende de que currículo é esse. Se for, assim, a gente tem agora, o MEC está para lançar, eu participei, inclusive, do grupo de trabalho, e todo o material já está pronto, encerrado para ser divulgado, está passando por uma última análise para ser divulgado. Então, vai sair um currículo nacional, né, bilíngue, digamos assim, voltado para alunos surdos, né? O currículo vai sair para todos os anos de escolaridade, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, isso já está aí, ó, no forno, prontinho para sair, e foi elaborado por uma equipe de professores com bastante experiência em educação de surdos, né? Com muita experiência. Então, assim, perfeição a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Né? Claro que esse material aí, depois que se for colocado no mundo e que os professores começarem a usar, vão aparecer problemas, né? Sempre tem, mas acredito que assim, tem a esperança de que vai ajudar muito. Já tem isso, já está pronto, só falta ser divulgado, tá? É isso. Ai, maravilha, gente. A gente sai daqui hoje com a alma lavada, missão mais do que cumprida. Muito bom. Desculpa. Vontade de chorar. Você está de parabéns, gente. Parabéns. Gente, reunir esse grupo maravilhoso, foi muito bom. Deus colocou as pessoas certas na frente da gente. Queria muito te agradecer por essa delicadeza, que eu sei como é que está a sua vida nesse momento também, que você está fazendo curso, participando de não sei o quê. Você está toda enrolada, mas conseguiu dar um tempinho para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Tem outras perguntas aí. Depois, tem gente querendo que você venha em Rio Bonito para conhecer a turma bilíngue junto com os seus surdos, né? Que você dá aula. Vamos marcar. Pro ano que vem, né? Porque esse ano está tudo online. Vamos esperar passar a pandemia, né? Isso. Aí eu quero te agradecer
muito pela participação e vou agora agradecer o resto da galera. Muito obrigada, tá? Que isso, obrigada a vocês. Foi um prazer. Vamos aqui. Abre aqui para mim. Ah, já abriu. Vamos lá. Vamos botar a nossa galera dos intérpretes. Gostaríamos de agradecer primeiro, né, a todos os palestrantes pela troca de experiência, por nos incentivar a buscar novos conhecimentos e a nos fazer pensar sobre as pessoas com impedimentos, com deficiências e como podemos ensiná-los e também apoiar a causa. Quero agradecer também às nossas intérpretes, Josiane, que está trabalhando agora, por isso que ela não está mais traduzindo, a Rosana Correia, que foram excelentes na sua tradução, com os nossos amigos surdos, mas também a Fernanda Lessa, que está interpretando agora, que além de interpretar, ela fez o desenho que representa o nosso seminário. Desenho maravilhoso, com cérebro, com várias pessoas assim, com deficiência, sem deficiência, com diversidade. Também precisamos agradecer quem esteve nos bastidores, né? Meu esposo Dan, minha filha Mariana, Dona Edilane, que é a secretária dos nossos cursos, que quebra todos os galhos que a gente precisa também, é a mãe da Fernanda, e a vocês que estiveram presentes até o momento. Vamos enviar os e-mails de participação pelo e-mail, tá? Então, assim, a gente está vendo quem foi que participou e vocês vão receber. Gente, só vou pedir um tempinho, porque a gente vai ter que organizar isso daí, mas vocês vão receber. Se passar um mês e vocês não receberem, vocês realmente entraram para participar, vocês mandam um e-mail para a gente, que a gente vai dizer o que está acontecendo e a gente reenvia se for o caso. Fiquem atentos à caixa de spam, tá bom? Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a quem ficou até agora. A Rosana estava preocupada de não ter a quantidade de pessoas, mas a gente conseguiu manter até o finalzinho. Muito obrigada a todos vocês. E agora, vamos aguardar o ano que vem, quem sabe?